Para entender um pouco do movimento que a gente tem aqui nas próximas horas, convidamos ele, que acompanha com a gente aqui vários cenários internacionais, Vitélio Brustolin, pesquisador da Universidade de Harvard e professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense. Professor, uma ótima noite, um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Que prazer acompanhar mais um momento histórico com vocês. Sem dúvida. Professor, eu quero começar a olhar para esse mapa e fazer uma leitura com o senhor sobre Wisconsin, Michigan e Pensilvânia. Os dados eles são muito pequenos. Nós estamos acompanhando cores mais definidas, acabei de falar da Flórida, mas eu queria analisar, entender um pouco da sua visão. Nós temos dois fenômenos nos Estados Unidos. O Red Mirage, que é essa miragem vermelha, e também Blue Shift. São dois movimentos, um movimento que leva para o lado republicano e um para o lado democrata. Assim como nós vimos na última eleição, Donald Trump saiu na frente cantando vantagem quando ele aparece com a maioria dos estados. É um movimento muito comum da eleição americana. Esse mapa ele vai alternando as cores e automaticamente quem começa na frente, na verdade, pode terminar perdendo a eleição. É verdade. Isso se deve porque cada estado tem a sua própria forma de apuração e seu próprio ritmo. E também existe um sistema muito descentralizado. Então, por exemplo, Rafael, alguns estados usam urnas eletrônicas muito parecidas com computadores, não ligadas à internet. É uma minoria, são pouquíssimas. Mas a maioria dos estados usam cédulas imensas que as pessoas têm que preencher os dois lados e a consulta não é só sobre o presidente. Muitas vezes tem consulta sobre o xerife local, que interessa mais às pessoas de locais menores do que o próprio presidente, que está tão longe deles. Mas a questão é, além desse fenômeno de como a apuração vai avançando e vai mudando as cores do mapa para vermelho ou para azul, como você falou, existe também uma certa convicção de que alguns estados votam predominantemente nos democratas e alguns republicanos, então isso é dado como certo no início das apurações, tanto é que alguns mapas, se a gente for abrir, eles já vêm pintados antes mesmo do início da apuração, Rafael. O que não se tem certeza são dos estados pêndulo e desses que você falava há pouco, você falava da Pensilvânia, do Wisconsin e do Michigan, ali no cinturão da ferrugem, ali em cima do mapa, que antigamente era o cinturão do aço, mas esses estados perderam fábricas para a China com o fenômeno da globalização, e ali existem muitos trabalhadores, geralmente com ensino médio, sem muito ensino superior, não é a maioria da população que tem ensino superior, que estão descontentes com a situação e que podem acabar votando por isso no Trump, que tem uma política mais protecionista. Então, só para finalizar esse raciocínio, além desse cinturão da ferrugem, tem os estados do cinturão do sol, do Sun Belt. E ali tem uma população mais com miscigenação. Então, tem afro-americanos, latinos, existe o eleitorado branco também, mas é mais miscigenado. Então, ali são Nevada, Arizona, Georgia e Carolina do Norte. É por isso que se fala tanto nesses estados, porque não há certeza em quem eles vão votar e eles podem decidir as eleições, Rafael. Professor, tem um ponto muito importante que nós estamos tentando olhar a importância dos indecisos nesse momento. Nós falamos dos eleitores mais jovens hoje durante o dia, das mulheres, nós temos pautas que são muito latentes nesse instante. Donald Trump usa muito a economia para dizer que os números eram muito melhores. A gente comentou aqui também durante essa cobertura que os números eles melhoraram significativamente nos Estados Unidos, mas o eleitor não consegue e reclama muito, diz que não acredita, continua fazendo suas compras e pagando muito caro por isso. Kamala Harris olha também para a economia, diz que teria uma política que é dela e não uma cópia do próprio presidente Joe Biden. E há uma dificuldade de se movimentar. Quando a gente olha para esse eleitor nesse momento, o que me chamou muito a atenção é como Donald Trump, ele pode aparecer numa vantagem significativa de uma coisa que falamos muito aqui no Brasil, mas que parece que o efeito também nos Estados Unidos é real, que é o voto envergonhado. Eu estava olhando esse final de semana alguns portais americanos dizendo que nesse movimento de olhar para diferentes pontos, principalmente a Pensilvânia, principalmente pequenos comerciantes escondiam seu voto, porque eles tinham medo de que perdessem os seus clientes e que as pessoas fossem se afastando. Mas ele conseguiu também olhar para um eleitor homem, jovem, que também não diz que vota nele, mas que ali, quando está com seus colegas e às vezes participa dessas pesquisas, ali ele diz o seu voto. O senhor acredita que essa pode ser uma vantagem e que leva Donald Trump a ser presidente mais uma vez? Obviamente a gente está fazendo aqui uma análise de cenário, mas que são pontos diferenciais dessa eleição e que beneficiam o ex-presidente?
E, com certeza, os jovens foi um dos nichos que o Trump investiu nessa campanha. O Trump, como ele não é candidato da situação, ele vem como um candidato anti-situação, ou seja, contra o governo atual. A Câmara representa uma continuidade do governo Biden, que é um governo impopular nos Estados Unidos. Veja só, Rafael, o Biden não está presente, nem ontem, nem hoje, ele não aparece. Ele está acompanhando a campanha a mais distância do que, segundo ele mesmo gostaria. Porque ele é impopular, o governo dele é impopular. E por quê? Por várias razões. Primeiro, há 3 anos a inflação nos Estados Unidos era de 9%, a maior inflação em 40 anos. Isso, com certeza, não teve apenas responsabilidade do governo atual, porque teve a pandemia, o Trump distribuiu cheques de $1.200, depois o Biden de $1.400. Então, os governos ajudaram a inflacionar. E depois, por causa da inflação, veio a maior alta de juros em 20 anos. O juro que era de 0,25 lá em 2020 chegou a 5,5 agora. Começou a baixar esse ano, agora está em torno de 5. Começou a baixar tem alguns meses só, Rafael. Então as pessoas estão insatisfeitas. Para concluir esse raciocínio, os jovens eles têm que pagar um crédito educativo muito caro nos Estados Unidos. As pessoas levam 20 anos pagando isso. Então existe uma insatisfação. Esse fenômeno é maior entre os homens jovens. As mulheres jovens, elas ainda apoiam mais a Câmara, especialmente porque a Câmara investiu em pessoas muito populares, como a Taylor Swift, por exemplo, que é uma cantora que tem 550 milhões de seguidores. Ela tem mais seguidores do que a população dos Estados Unidos, ou seja, ela tem seguidores no mundo inteiro, é claro. Então, as mulheres, geralmente, porque a Câmara é uma mulher, e porque ela tem influenciadores populares ao seu lado, ainda apoiam a Kamala Harris, Rafael. Tério, vamos falar do Michigan. Ali, Kamala Harris tem uma situação que Joe Biden, se fosse o candidato nesse momento, também teria que enfrentar. Que temos vários jovens estudantes de descendência árabe que durante, inclusive, a convenção, no momento em que eles precisavam escolher o candidato democrata, onde Joe Biden aparece, mais de 100 mil jovens escolheram uma outra opção que não era ele, como um voto de protesto. Hoje, nós vimos um movimento acontecendo em relação à guerra de Israel, inclusive vi sua mensagem hoje à tarde, não consegui responder a tempo, mas verifiquei que houve uma mudança muito significativa, inclusive, parece que muito bem pensada para hoje. A reclamação desse jovem é que não concorda com a política americana de um apoio irrestrito a Israel. Quando a gente olha o que Kamala precisa vencer, nesse momento, olhando o mapa, ele está um azul muito clarinho, ela está levando vantagem. Mas, a partir do momento que esse eleitor ele deixa de votar, se ele não concorda com nenhum candidato, ele favorece o outro. E o conflito entre Israel, entre os terroristas do Hamas, ali é algo muito delicado e que a gente vai verificar se os democratas conseguiram, de alguma maneira, suavizar esse peso que acabou indo para cima deles com muita força nesse ano. A insatisfação da política do governo Biden com o Oriente Médio, ela é grande tanto nos democratas quanto nos republicanos. A Kamala Harris, Rafael, ela tentou se aproximar desse eleitorado, que é muito significativo, como você aponta no Michigan em especial, mas em todos os Estados Unidos, e ela diz que vai tentar resolver a situação do Oriente Médio, vai tentar um cessar-fogo, e que ela apoia a solução de 2 estados, que é uma política que os Estados Unidos historicamente defendem, a solução de um estado palestino e um estado israelense. Por outro lado, o Trump é muito próximo do primeiro-ministro Netanyahu. Durante o governo Trump, o Trump aventou mudar a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, que é algo que agradaria o Netanyahu, já que Israel reivindica Jerusalém como sua capital, assim como a Palestina, que pretende criar um Estado de fato reconhecido, também reivindica como sua capital, e que lá em 1948, com a resolução da ONU, Jerusalém deveria ficar sob custódia, sob tutela internacional, o que nunca aconteceu. Alguns pormenores: a Kamala é casada com um judeu, ela adotou as 2 filhas dele, ela é madrasta dessas filhas, e ela tem se posicionado contra o Netanyahu, mas não contra Israel. Então, existe uma diferença entre a postura do governo atual de Israel e do Estado de Israel como um todo. Mas, de fato, os árabes ou palestinos ou muçulmanos em geral
em qualquer uma das situações, escolhendo Trump ou escolhendo Kamala, saberão que os Estados Unidos continuarão apoiando Israel, porque essa tem sido a política dos Estados Unidos desde a criação do Estado de Israel em 1948, Rafael. Vitério, confesso que eu estou muito curioso para entender no final dessa eleição como esse movimento, se ele foi contornado ou não, e qual é a linha que os Estados Unidos olharão a partir do momento com a escolha desse próximo presidente. Nosso tempo já acabou, passou muito rápido, já quero convidá-lo aqui para esse momento voltar essa semana, porque tem muitas outras coisas para a gente conseguir discutir. É sempre um prazer recebê-lo aqui e ouvir as suas análises. Muito obrigado mais uma vez para vir aqui e conversar com a gente. Claro, vai ser um prazer conversar com vocês novamente. Boa noite a todos. Até mais, Vitério.